Sejam todos bem-vindos ao canal das Sacramentinas, da Rede Sacramentinas. Eu sou a professora Salete Aragão e ministro aulas de Sociologia para as turmas de 1ª a 3ª série, aqui em Vitória da Conquista, no Colégio Nossa Senhora de Fátima. A questão que nós vamos trazer para vocês é muito interessante, está aí no seu caderno do Integra Enem, é a questão de número 20, tá? Antes de começar a falar sobre a questão como um todo, né, que é o objeto do nosso trabalho hoje, eu gostaria de fazer uma rápida exposição do texto que eu utilizei para fazer essa questão, para elaborar essa questão. Esse texto, ele foi escrito pela jornalista Rita Loyola e foi um texto publicado na revista Galileu. Esse texto foi utilizado como tema do Enem de 2010, prestem atenção, tá? A Rita Loyola, quando ela escreve esse texto, ela estava analisando aquele momento histórico, aquele momento específico que ela vivia, que era 2010. Então, o INEP, né, utiliza essa questão, entre outras, tem 2 textos que são utilizados para a redação do Enem 2010, tá? Um texto é esse, que tem como título O Trabalho no Futuro, e o outro é um texto que fala, que é uma imagem, na realidade, que fala do trabalho. O trabalho é análogo à escravidão, que infelizmente ainda existe em nosso país, tá? Vamos para o texto? Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes, tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos? Diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu livro Os Prazeres e as Dores do Trabalho, ainda inédito no Brasil. Acompanhando esse texto tem uma equação. Se vocês forem lá buscar na internet essa matéria da revista Galileu, vocês vão perceber que ela é bem maior. E que essa equaçãozinha não está logo depois dessa fala que eu acabei de ler para vocês, tá? Vocês vão perceber que ela se encontra em outro local lá no texto, mas deu para a gente fazer aqui a conexão. Então, a gente traz aqui para mostrar para vocês a interdisciplinaridade, que é trabalhada o tempo inteiro, uma equação que nos diz o que será o trabalho em 2020. Pensem comigo, ela fez lá em 2009 esse texto, e como será o trabalho em 2020? Nós estamos aqui em 2020. Será que tudo que foi dito, escrito ali pela jornalista realmente está acontecendo? Vamos ver? Então, segundo Rita, né, através de seus estudos, óbvio, através de pesquisas, a Rita Loyola utilizou essa equação. Trabalho em 2020 será igual preocupação com o meio ambiente, mais busca de qualidade de vida, mais inovação, multiplicado por globalização. Gente, olha que coisa perfeita. Tudo que nós trabalhamos nas nossas aulas de sociologia, tá? Meio ambiente, inovação, processo de globalização, e não só em sociologia, são temas presentes, né, nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de filosofia, nas aulas de literatura, de redação. Então, tema extremamente presente, mas eu chamo a atenção de vocês. Foi escrito em 2009, foi tema da redação Enem 2010, tá? Então, a partir desse excerto que eu apresento para vocês, a partir dessa equação que nós utilizamos também para ilustrar a questão, nós trazemos aí um comando, a nossa pergunta. Olha lá. A partir do fragmento da matéria escrita em 2010 e dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, vocês sabem que a leitura do texto de apoio é 50% para você responder certa a sua questão.
para você optar pelo gabarito, né? E aí já ir eliminando as outras alternativas que não são corretas, que nós chamamos de distratores. Então, a alternativa A diz o seguinte: de maneira premonitória, o texto trata da pandemia que assola o mundo em 2020 e nos obriga a aderir ao trabalho remoto. Olha o que a gente traz ali, olha o termo que a gente utiliza no texto, ou nessa assertiva. De maneira premonitória. Premonição é uma visão, né? É como se nós estivéssemos prevendo o futuro, imaginando que essa pandemia iria chegar. Então, nós estamos falando de ciência e essa alternativa de cara você deve descartar se por acaso essa fosse uma questão do Enem 2020, tá? Letra B diz assim: o texto trata das relações de trabalho que se tornaram cada vez mais líquidas, o líquidas ali entre parênteses, trazendo para vocês aí mais uma reflexão, né? Que a liquidez, as relações líquidas, são muito utilizadas pelo polonês, ok? Bauman, não esqueçam. E deixaram de existir. Então, a gente está dizendo que as relações de trabalho, ao longo dos anos, elas se tornaram tão líquidas, tão desnecessárias, tão inconsistentes, que elas deixaram de existir. Vocês concordam com isso? Letra C diz assim: o texto aborda o mundo do trabalho em 2020, onde deixaram de existir antigos dogmas, como, por exemplo, as questões de gênero e os espaços físicos. Amores, vocês estão vivendo em 2020. Concordam comigo que dogmas a respeito de questões de gênero deixaram de existir? Nós temos o tempo inteiro, os jornais, os noticiários, seja de que tipo de mídia for, tá? Seja a mídia digital, seja o jornal escrito, o jornal falado, o tempo inteiro nós temos aí a exposição de problemas ainda existentes em nossa sociedade por conta de questões relacionadas a gênero. E a abolição do espaço físico, o espaço físico pode ter sido transformado, mas não abolido. Nós ainda temos espaços físicos de trabalho, precisamos deles. Mas está acontecendo, sim, em 2020, a diminuição desses espaços, pela possibilidade, em muitas áreas, né, da produção, pela possibilidade do trabalho remoto. A alternativa D diz assim: o fragmento apresenta mudanças no modo de trabalhar decorrentes do uso de novas tecnologias, da globalização e da organização social do trabalho. Presta atenção que quem tiver curiosidade de ler o texto inteiro, mas independente de você ler a matéria inteira lá na revista Galileu ou não, vocês devem fazer assim uma retrospectiva histórica, como sempre aconselho vocês. Eu não posso fazer nenhuma análise sociológica se a gente não tiver aí o conhecimento do contexto histórico. Dessa maneira, pensem o trabalho lá na antiguidade, em Roma e Grécia. Como era visto o trabalho? Era uma atividade valorizada? O que era o trabalho na Idade Média? Um peso, né? Era uma forma de pagar, de purgar os pecados. Com o advento do capitalismo, o trabalho se torna uma necessidade. O trabalho engrandece o homem. E ao longo dos tempos, né, depois das revoluções industriais, e na modernidade e na pós-modernidade, o trabalho, então, vai assumindo cada vez mais a função de uma necessidade em nossas vidas. Nós precisamos trabalhar. Com o passar do tempo, o que nós vamos ver? Novas formas de organização de trabalho. Olha ali, o que a gente diz? Organização do trabalho. Com a organização do trabalho, nós vamos também ter a utilização das novas tecnologias que vão surgindo. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Em plena pandemia, vocês estão recebendo aula, recebendo informações acerca de conteúdos diversos através do trabalho remoto, através das tecnologias de informação atuais, extremamente desenvolvidas, extremamente avançadas, né? Se você for pensar no início do século XX, por exemplo. Então, essa alternativa, ela vai trazer para a gente todas aquelas questões que nós trabalhamos em sociologia, que nós trabalhamos em história e geografia. O desenvolvimento da tecnologia, que está cada vez mais avançada, uma nova forma de trabalhar, ou seja, uma nova organização do trabalho, e o fenômeno da globalização, que
traz todas as informações ao mesmo tempo, nós sabemos tudo em tempo real. O fenômeno da globalização, que afasta, mas que junta muito mais do que afasta, tá? E que nos permite ter acesso a notícias em tempo real, a descobertas científicas em tempo real, ou seja, o fenômeno da globalização é um fenômeno que torna o mundo que nós vivemos uma grande aldeia. Isso aí é tema de sociologia também. Vai lá no teu livro, vê quem foi que escreveu, que fala sobre a aldeia global. E a assertiva que não é uma assertiva, é um distrator. É assim que nós tratamos aqui quando resolvemos formular, produzir os nossos itens. A assertiva diz assim, olha lá, o texto aborda o trabalho na sociedade urbana, onde os trabalhadores passam a maior parte do seu tempo, segundo o pensamento de Durkheim. Concordamos, sim, que com o desenvolvimento do trabalho, com as novas funções que são criadas, com as novas profissões que surgem e com a necessidade de suprir, né, todas as nossas questões básicas, ou seja, com a necessidade básica que cada um de nós tem, tudo que nós precisamos é comprado, tudo se torna mercadoria. Então concordamos sim, que nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa. Mas será que o Durkheim tratou isso quando ele estuda lá, quando ele formula lá os seus pressupostos para criar essa ciência que é a sociologia? O Durkheim vai falar da divisão social do trabalho. Falando em divisão social do trabalho, ele vai estudar as cidades, sim, mas bem de forma superficial. O que Durkheim aborda realmente no seu estudo é que o trabalho é tão importante que ele vai criar entre as pessoas uma solidariedade, ou seja, a necessidade que uns têm dos outros. Mas o Durkheim também, ele é extremamente pragmático quando ele diz: a sociedade paira sobre os indivíduos. É a sociedade que determina os seus atos. Então, essa análise crítica que mostra a exploração do homem pelo homem, essa análise que vai mostrar o trabalho se desenvolvendo de forma tão rápida e tão vertiginosa, ela não é abordada, na teoria do Emile Durkheim. Então, a questão, ela tem como resposta correta a alternativa D, e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês analisar esse excerto que é trazido por nós hoje e a análise de cada uma dessas assertivas para que vocês estejam cada vez mais preparados para fazer aí uma boa prova do Enem e dos exames que vocês haverão de se submeter, tá? Um abraço a todos, bom estudo e continuem com Ciências Humanas.